Reno recebe a arma número 6, a mais poderosa já criada, mas quase perde a vida ao testá-la. Enquanto isso, o Kaiju número 10 choca a todos ao revelar que foi criado pelo número 9, e ainda pede para ser usado como arma. Será que a humanidade pode confiar nele? O episódio começa com o Kaiju número 10, e os cientistas dizendo que seu poder é de 5,7. O Hoshina falar que o Dorminhoco acordou, e o Kaiju solta um rugido, estremecendo tudo. O Hoshina manda ele ter cuidado, pois pode ser o seu fim. E o Kaiju número 10 fala que sabia que ele era diferente, e queria ter ganhado e consumido seu corpo. A colega manda ele ter cuidado com o Kaiju. Hoshina pergunta se ele sabe algo do número 9. O Kaiju número 10 fala que não se importa, pois o 9 foi o criador dele, e todos ficam em choque ao saber disso. O número 10 fala suas condições, que quer lutar contra o Hoshina. Ele falar que não vai rolar, pois o núcleo dele quase foi de arrastar. O número 10 disse que já sabia, mas não era isso o que ele falou, e comenta que a força de defesa consegue transformar o corpo dele em uma arma, e deseja ser transformado em arma e ser usado, e quer possuir o corpo do vice-capitão. A ela falar que isso é loucura, transformar um Kaiju consciente em arma. O número 10 diz que se divertiu com o Hoshina, mas o vice-capitão manda ele calar a boca, e que não foi divertido o 10 o chamar de mentiroso, pois percebeu durante a batalha, pois não importa se a luta é contra Kaiju ou humanos, se for empolgante de verdade. Hoshina fala que vai pensar no caso e sair de lá. Hoshina não entende o que ele queria, quase se cagou todinho de medo, dizendo que foi pressionado, mas parecia diferente, e não quer usar aquele maluco não. Sua colega diz ser contra, pois não sabe os planos dele, e pode possuir o corpo de Hoshina, mas Hoshina percebe o quanto ele é forte, e falar para a capitã que aceitará a oferta dele. A mina falar que mandará transformar o número 10 em arma. O Hoshina volta até o número 10, e ele pergunta se aceitou. Hoshina mandou a real que não será usado por ele, mas ele usará o número 10. A Kikoru e o Kafka recebem a notícia que Hoshina está indo até a primeira divisão. O vice-capitão pergunta onde está o Narumi. A Kikoru diz que ele saiu com os líderes de pelotão, e o vice já sabe que isso vai virar um problemão, pois a primeira e terceira divisão ocupam o mesmo território, e ficam brigando por isso o tempo inteiro. Narumi pergunta por que Hoshina invadiu sua base, e Hoshina provoca agradecendo pela recepção dele, e que tem permissão da central para estar ali. E Narumi falar que não quer saber, pois cabeça de tigela pastel de frango não entra. O Hoshina pergunta se ele ainda tá bravo, por ele ser melhor em exterminar Kaiju pequenos. Narumi se ofende, e todos começam a discutir sobre exterminar Kaiju no território um do outro. Narumi falar que só perdeu nisso, no resto ele é o melhor. Hoshina manda outra bomba, dizendo que a mina é a melhor em tiro à distância, e a moral do Narumi vai pro espaço. Narumi fala que não vai com a cara do Hoshina, e o seu vice dá um poradão em sua cabeça, dizendo que a festa acabou. Eles começam uma reunião com todas as divisões, para acabar com o Kaiju número 9. Hoshina falar que uma divisão não dá cabo, do número 9, e Narumi pergunta da fonte dele. Hoshina falar do número 10, que contou que o número 9 criou ele, e todos ficam assustados. Ele falar também que é um protótipo, e quer lutar contra a outra versão dele. Hoshina falar que a força de defesa só consegue lidar com 5 de uma vez, mas se passar do nível 9.0, a chapa vai esquentar. E se essas informações forem reais, e não unirem forças, o Japão inteiro será destruído. Um dos capitães pergunta se não é mentira, e Hoshina falar que pode ser uma possibilidade, mas recentemente surgiram Kaijus de novas espécies. A mina falar que o 10 comentou que o 9 absorve as memórias dos seus hospedeiros, e por absorver o Shinomiya, pode saber tudo sobre a força de defesa. Hoshina falar que terão pouco tempo para criar uma surpresa. Hoshina falar dos novatos, que podem evoluir em tão pouco tempo, e isso será a chave. A mina falar que irá usar a arma mais poderosa, o número 6, o antigo rei dos Kaijus, contra o número 9, e a pessoa compatível com a arma numerada já foi escolhida dentre todos os soldados, e com um potencial enorme, Reno Ichikawa, um recruta novo. O Kaiju número 6 não era apenas o mais forte dos Kaijus, mas também liderava outros Kaijus fortes. A mãe da Kikoru tentou eliminá-lo, mas custou a sua vida. Ichikawa acaba chegando e fica surpreso por receber a arma número 6. O capitão manda ele preste atenção, pois em mãos habilidosas é uma arma poderosa, mas metade dos usuários vão de arrastar antes da aposentadoria. Ichikawa começa
começa a treinar, e o capitão pede para ele recusar. Ichikawa começa a pensar no Kafka, que irá lutar pela força de defesa como Kaiju número 8, e quem salvaria ele. O teste para a arma numerada começa. Ele percebe que mesmo só usando as luvas, sua força é completamente drenada. Ichikawa começa a sentir muita dor, e sua visão começa a ficar turva. Seu corpo parece que irá se partir em vários pedacinhos, e de repente ele fica de frente ao Kaiju número 6. Ichikawa acaba desmaiando e acorda no hospital. O capitão falar que ele agora sabe a sensação de usar uma arma numerada, apenas com uma parte ele apagou. O capitão sugere que ele desista, mas o Ichikawa diz que não vai recusar. O capitão percebe que ele não vai ouvir, e lhe dá um mês para treinar e ser digno de usar o número 6.